Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Alexandre, eu vou estar dando a parte de patologia de tuberculose, toxoplasmose e meningite. Começando então por tuberculose pulmonar. A gente vai ter que falar um pouquinho rápido de coloração, lembrando que tuberculose é uma micobactéria, é um bacilo alcoácido resistente, então ela não responde à coloração Gram. A gente tem que fazer a coloração de Ziels de Nielsen, que é também chamada de baciloscopia. E essas micobactérias apresentam ácido micólico, que vai promover essa resistência ao ácido e ao álcool. Elas vão corar inicialmente com um corante chamado de fucsina, que é o vermelho, corante inicial utilizado, e o corante de fundo é o azul de metileno. Como vocês podem ver aqui, a região mais azul e a região mais vermelha que representa as micobactérias. A coleta principalmente é feita no escarro, na tuberculose, linfa do lobo da orelha na hanseníase. Escarro, 2 coletas, uma no momento da consulta e uma ao acordar pela manhã no dia seguinte. Coloração, no geral, fucsina, que é o inicial, que deixa vermelha. A gente tem que fazer o ácido e álcool. E, por fim, o azul de metileno, que é a coloração de fundo. A gente tem interpretação, onde basicamente, quanto mais bacilos a gente vê em menos campos, mais positivo é o resultado, então mais cruzes a gente vai ter. Conceituando o granuloma. O granuloma é uma resposta inflamatória específica, onde a gente tem modificações estruturais e funcionais dos macrófagos para eles fazerem um processo de fagocitose de maneira mais adequada. O conceito básico de granuloma envolve a célula epitelióide. A célula epitelióide é como se fosse uma transformação do macrófago. E essas células epitelióides elas podem se juntar e formar células gigantes de Langerhans, mas elas não são obrigatórias. Quem é obrigatório para o granuloma é a célula epitelióide. Aqui a gente vê o macrófago, um núcleo bem redondo, com citoplasma bem delimitado. Aqui as células epitelióides, porque ela lembra tecido epitelial, com seus núcleos mais esparsos, eles não são tão redondos. O citoplasma ele é mais mal delimitado, a gente não consegue delimitar tão bem esse citoplasma. E quando a gente tem a fusão de diversas células epitelióides, a gente tem a formação das células gigantes de Langerhans. Lembrando que essas células gigantes de Langerhans são bem mais presentes na tuberculose. A gente também tem as células gigantes do tipo corpo estranho, que os núcleos aqui eles ficam mais centrais. E já nas de Langerhans, eles podem ficar em formato de ferradura ou em formato de anel. Na formação do granuloma, é importante a gente destacar que esse bacilo ele chega nos alvéolos, onde ele vai ser fagocitado pelos macrófagos alveolares. Esses macrófagos alveolares vão começar uma resposta que vai induzir os linfócitos TH1. Esses linfócitos TH1 eles vão estimular a transformação desses macrófagos alveolares em células epiteliais. E essas células epiteliais elas se juntam e formam células gigantes de Langerhans, como a gente já falou. E a principal característica é que essas células elas vão se dispor de forma concêntrica à infecção. Então, a gente vai isolar essa infecção e conseguir fazer uma resposta imune mais adequada. A gente vai ter uma fibrose nesse tecido, onde esse tecido vai se tornar necrótico, que é semelhante a queijo, que é a necrose caseosa. E essa necrose a gente vai ter uma diminuição do aporte nutricional, porque a gente vai ter ausência de vaso sanguíneo na região e diminuição do pH. Então, a bactéria ela vai ficar senescente lá e também ela vai diminuir o seu metabolismo, controlando a infecção. A resposta TH1 ela é a resposta adequada, como a gente já falou, ela forma o granuloma e por isso a gente não vai encontrar bacilos vivos. Já o paciente que é imunocomprometido, ele não tem uma resposta TH1 normal, ele vai ter uma resposta deficitária. Por isso ele não vai conseguir formar o processo granulomatoso e com isso essa infecção ela vai se espalhar e esse bacilo ele vai se multiplicar e por isso a gente vai ter uma baciloscopia positiva. Aqui a gente consegue verificar no aspecto histológico a presença de alvéolos normais e seus septos interalveolares. Aqui a gente tem a formação do granuloma, a gente tem aqui a formação das células de Langerhans e também células epitelióides, e a gente vai ter uma infiltrada inflamatória nos septos interalveolares. Aqui a gente já vai ter um bronquilo terminal, com epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, musculatura lisa e presença de cartilagem. Aqui a gente vê um bronquilo terminal e a gente vê um processo granulomatoso adjacente a esse bronquilo terminal. A gente também tem que falar sobre necrose caseosa. A necrose caseosa é um tipo específico de necrose. Caseosa é uma denominação macroscópica, por causa que ela é semelhante a queijo, e ela vai ocorrer principalmente dentro desses granulomas. A principal característica dela, como vocês podem ver, é que ela é bem homogênea, com rosa bem forte, mas ela pode ter uma leve granulação. Então a gente consegue ver aqui na necrose caseosa também,
aqui nessa região, formação do granuloma, células gigantes, aqui a gente tem células epiteliais ao redor e a formação da necrose caseosa. Agora passando para a parte de meningite tuberculosa. Ela se apresenta geralmente como uma leptomeningite de base. Em casos crônicos, ela vai acometer vasos e nervos, como a gente vai ver depois, e pode ocorrer fibrose aracnoide, que vai dificultar a drenagem do líquido cefalorraquidiano e pode ocasionar hidrocefalia. O aspecto cerebral comum, lembrando que a dura mater ela fica aderida ao crânio quando a gente retira esse encéfalo, então ela não está presente. Vocês estão vendo só as leptomeninges, que são a pia mater e a aracnoide mater. Quando você tem essas leptomeninges, você não consegue ver tão bem assim os sulcos e giros, mas você ainda consegue ver que vai ser bem diferente da meningite tuberculosa. A meningite tuberculosa, a gente vai ter principalmente uma reação exudativa, ou seja, sem a formação de granuloma, isso que a gente vai ver no aspecto microscópico. E se não tem granuloma, a gente já sabe que não conteve esse processo infeccioso, essa bactéria ela se multiplicou de maneira mais livre e se espalhou, digamos assim. Então a gente vai ter um exudato subaracnoide e o aspecto plástico, que a gente vai verificar principalmente na base do sistema nervoso central. E a gente consegue ver bem aqui entre o quiasma óptico e o polígono de Willis. Aqui a gente consegue ver o nervo oculomotor e nervo ópticos que podem ser afetados na cronicidade dessa doença. Em relação à microscopia, a gente pode ter uma reação produtiva, que é aquela reação clássica que eu expliquei para vocês, da formação do granuloma. E a gente pode também ter uma reação chamada de exudativa, que é aquela que vai ter principalmente macrófagos e linfócitos. Necrose caseosa, que ela vai ser extensa, porque a gente não tem a formação de granuloma, que vai estar presente aqui no exudato. E formação de bacilos abundantes, tudo aquilo que eu já abordei antes com vocês. Aqui granuloma incipiente, ou seja, insuficiente para formar uma resposta adequada. Aqui também. E aqui uma necrose caseosa, que ela fica bem espalhada aqui pelo tecido. Aqui a gente consegue ver uma leptomeninge bem espessada, porque ela geralmente é bem fina. E a gente tem uma necrose caseosa que vai estar envolvendo alguns vasos sanguíneos. Outra característica que pode ocorrer é a chamada endarterite obliterativa, que é o infiltrado inflamatório em parede, principalmente de veias, e o espessamento da camada íntima. Vocês conseguem ver que essa íntima está bem espaçada aqui, está bem espessada, e com diminuição da luz do lúmen. E a gente vai ter também, pode ocorrer acometimento nervoso com degeneração axonal nessas regiões afetadas. Passando para a parte de meningite bacteriana, lembrando vocês de novo, é o aspecto cerebral normal. E o que a gente vai ver na macroscopia da meningite bacteriana? A gente pode ver, por exemplo, aqui uma hiperemia, aqui a gente consegue ver exudato, a gente pode ter apagamento de sulcos e giros, aplanamento desses sulcos, pode ocorrer hérnias, os vasos aqui engurgitados, hiperemiados, destacados. Aqui a gente tem um processo exudativo bem mais grave, que a gente não consegue diferenciar praticamente nada de estrutura aqui. Os vasos sanguíneos também aqui bem destacados. Aqui a gente tem áreas de necrose também com hiperemia local. E a parte de macroscopia é mais isso. Em relação à microscopia, a gente vai ter a presença de exudato, que é composto principalmente por neutrófilos. Por isso que a gente vai ter então um exudato purulento, formação de pus. Aqueles pacientes que não foram tratados, eles podem apresentar organismos na microscopia por coloração grã. Em casos fulminantes, a gente pode ter extensão desse processo infeccioso bacteriano para veias subaracnoides e para o interior do encéfalo, ocasionando a chamada cerebrite focal. A gente pode ter flebite, inflamação da veia, gerando trombose venosa e infarto do encéfalo adjacente. Então aqui a gente vê uma substância branca do cérebro, córtex, o tecido de granulação que a gente vai abordar já, e aqui um exudato purulento degenerado nas leptomeninges. Aqui a gente vê um córtex cerebral normal, o exudato purulento que a gente acabou de abordar. E agora a gente vai falar um pouco de tecido de granulação e camada molecular. O tecido de granulação ele é formado principalmente por dois componentes, que são os capilares neoformados, que são capilares jovens e com uma parede bem delicada, além de infiltrado inflamatório crônico, caracterizado por linfócitos, plasmócitos, macrófago e fibroblastos. Essa é a principal característica do tecido de granulação. No córtex, a gente vai ter os chamados astrócitos gemistocísticos, lembrando que astrócito faz parte da célula da glia, e gemistocísticos é quando a gente vai ter uma presença de lesão no tecido nervoso. Isso significa que a meningite atingiu o tecido nervoso e está fazendo uma reação, dos astrócitos. Aqui a gente vai verificar que eles têm um citoplasma bem abundante,
e com prolongamentos que a gente consegue verificar na imagem. A gente também tem aqui nessa imagem, além de áreas de gliose, que são basicamente uma cicatriz da lesão que vai ter numerosos prolongamentos parasitários. Agora falando um pouco sobre toxoplasmose. A toxoplasmose ela é caracterizada por uma lesão necrótica e não purulenta, por causa que a gente vai ter uma resposta principalmente através de macrófagos e linfócitos e não de neutrófilos, por isso não é PUS. Ela vai estar localizada principalmente no córtex cerebral, mais na junção ali entre a parte cinzenta e a parte branca. Então a gente consegue verificar bem, é bem delimitada, uma lesão meio amarelada. E quando a gente fala sobre ressonância magnética, a gente vai ter uma área isointensa cercada por um halo. E como é que esse halo vai acontecer? Por causa de que a gente vai ter aquele tecido de granulação que a gente já conversou antes, com capilares proliferados de células inflamatórias. Esses capilares proliferados eles não vão ter uma barreira hematoencefálica normal, então ou eles têm uma barreira deficiente ou ausente, e por isso o contraste acaba vazando nessa região, por isso que ela faz um halo. Já o centro da lesão, como ocorre uma necrose, ele é avascular, por isso ele é isointenso em relação às estruturas adjacentes. Em relação à microscopia, a gente vai ter um infiltrado inflamatório composto de linfócitos e macrófagos, principalmente, por isso que a gente não tem a formação de pus, por causa que não tem neutrófilo. A gente tem os chamados pseudocistos, que são os bradizoítos, que a gente consegue verificar bem aqui. Pseudocisto porque ele não tem revestimento epitelial, que é característica básica para a formação de um cisto. E nos vasos a gente pode ter proliferação da íntima e trombose. Então aqui a gente vê uma leptomeninge espessada, com vasos aumentados e também congestos, pseudocistos, áreas normais e uma necrose coagulativa. Aqui a gente vê áreas de necrose, uma área relativamente normal. A gente tem poucas células inflamatórias, esse filtrado inflamatório de linfócitos e macrófagos. E aqui os capilares proliferados. Então isso aqui é uma zona aquela zona de transição. E aqui a gente tem o centro necrótico, tecido de granulação que eu acabei de falar para vocês, substância branca. O parênquima ele pode estar rarefeito devido a edema e a perda ali dos axônios, dos neurônios locais. Aqui a gente consegue ver os bradizoítos, são facilmente identificáveis nas lâminas, que são os pseudocistos. E aqui a gente vai ter os taquizoítos, que eles são bem mais difíceis de achar. E então, acho que não vai cair na prova, acho que não vale a pena aprofundar muito em relação a eles. Então é isso, galera. Qualquer dúvida é só vocês mandarem mensagem no grupo ou então para mim. Boa prova para vocês e espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Obrigado.